de adoração, o Espírito Santo vai fluir e me envolver, vem me renovar e faz tudo novo. Espírito Santo de Deus, toma o que já é teu, a vida eu já te entreguei, tu és meu Senhor e meu Rei. Espírito Santo de Deus, deixa-me aconchegar, fica juntinho, eu sou o templo teu, Espírito Santo de Deus, aqui neste lugar de adoração, o Espírito Santo vai fluir e me envolver, vem me renovar e faz tudo novo. Põe o coração do Pai em meu viver. Espírito Santo de Deus, toma o que já é teu, a vida eu já te entreguei, tu és meu Senhor e meu Rei. Espírito Santo de Deus, deixa-me aconchegar, fica juntinho, eu sou o templo teu, Espírito Santo de Deus, fica juntinho, eu sou o templo teu, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, toma a vida de cada um nas tuas mãos, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração, meu Pai, que aqui já é teu. Toma este lugar, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, vai de encontro, meu Pai, ao teu povo, Senhor. Deus, ressuscita a fé no meio do teu povo. Ressuscita o primeiro amor, meu Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. A tua palavra diz que por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriará. Senhor, reacende o amor, meu Pai. Reacende o amor do coração do teu povo, meu Senhor. Deus, quantas almas, meu Pai, feridas, meu Pai. Quantas almas, meu Pai, sem força para vir à tua presença, para vir à tua casa, meu Senhor. Deus, vai de encontro, meu Pai, a cada um, meu Pai, neste momento. Deus, em nome de Jesus, quantos, meu Deus, está, meu Pai, afastado da tua presença, Senhor.
Deus, ser conosco, meu Pai. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. E essa é a Deus vai oportunidade em nome de Jesus. Receba daí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, aqui está teu pequenino, Senhor, porque grande é o Senhor, meu Pai, grande misericórdia, grande benevolência, meu Pai, grande justiça. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, toma teu pequenino nas tuas mãos. Deus, que ele venha diminuir, que o Senhor venha crescer, meu Pai. Deus, que não venha ele falar uma palavra que seja dele, mas sim, meu Pai, do Senhor. Porque antes da gente chegar aqui, meu Pai, o Senhor já está, meu Pai. E quem fez a boca do homem senão o Senhor? Que ao abrir a boca dele, meu Pai, seja o Senhor falando, meu Pai. Usa teu pequenino poderosamente, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Que não venhamos sair daqui, meu Deus, da mesma maneira que entramos, mas sim, meu Pai, mais fortalecido pela tua palavra, Senhor. Deus, como larga o teu servo nas tuas mãos, não sei como está, mas só o Senhor sabe. Vai de encontro, meu Pai, ao lado do teu servo, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Socorre, meu Pai, daquilo que precisa ser socorrido. Enche daquilo que precisa ser enchido, Pai. E dá vitória em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos, Pai do Senhor. Amém. Os irmãos que trouxeram Bíblia por gentileza. Aleluia. A carta que Paulo escreve, 1 Timóteo. Aleluia. Aleluia. Engrandecido seja o nome santo do Senhor, para todos sempre. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Carta de Paulo a Timóteo, no capítulo
parte dessa epístola. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém? Amém. Todos os irmãos acharam o contrário. Amém. Então nós lemos assim como está o texto: escrevo-te estas coisas, ou melhor, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, dando a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando obstinância de manjares que Deus criou para os seus fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele com ação de graça. Agora, toda a Escritura de Deus é boa, não há nada que rejeita, sendo recebida com oração de graça. Diga graças a Deus. Amados irmãos, em Cristo Jesus, para nós, aleluia, para nós que estamos em Cristo, temos a consciência de comprovação, de exame da palavra de Deus em sua real totalidade. Amados irmãos, podemos ser sinceros diante do texto que nós lemos, diante da mensagem santa que é na Bíblia Sagrada, e nós podemos olhar, levantar os olhos ao horizonte e nós ver como está acontecendo. Nós estamos vendo pessoas que testemunharam a fé em Cristo Jesus e por algum motivo encontraram razões que para nós é insuficiente, mas para os tais é razão suficiente para eles se recuar. O mais interessante é que a Bíblia afirma que o meu justo, ele viverá da fé. Aleluia! E nós temos uma exortação da parte de Paulo. E o que é mais bonito é em tudo que Paulo menciona, é uma expressão própria do seu entendimento pela a glória de Deus habitar sobre a sua vida. E nós podemos entender que é uma maneira clara, a maneira como o Espírito se expressa nesses últimos dias é tão claro que eu não consigo entender, muitos ainda recuando. Aleluia! Mas olhando para um lado humano, olhando pelo lado de um neoconvertido, de um neófito, nós podemos até entender, mas falando de pessoas que já estão abatizadas na palavra de Deus, pessoas que já têm o seu compromisso com a verdade, e nós encontramos eles tateando como recém-nascido. Isso é uma decepção, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer uma espada, penetra juntas e medula, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração do homem. Então é muito importante quando nós olhamos e enxergamos a expressão da epístola de Paulo falando a Timóteo, fortalecendo a Timóteo de uma maneira que ele possa entender a maneira expressa, a maneira clara, a maneira convincente que o Espírito Santo se manifesta para poder chamar a atenção da sua igreja. Nós estamos vivendo hoje situações tão alarmantes como o jovem que me trouxe hoje de moto, e ele reparou na estrada um trabalho de feitiçaria, e ele reparou jovens que estão se infiltrando, jovens que ele percebeu a aparência, ele contou para mim a
seguindo e não desfalecendo. Porque os que desfalecem, eles caem pela estrada e nós podemos neles cansar, podemos neles abatidos. Então é muito interessante que nós entendemos a expressão apostólica que Paulo ele diz de uma maneira tão interessante, a expressão eu salvei, parece que não estou só desse negócio aqui, que eu salvei uma matéria que me dá um interesse, ainda bem que ela me ajuda de graça, não faz. Isso. Há uma tradução que diz expressamente e uma tradução que diz claramente. O Espírito diz nos últimos tempos que apostarão alguns da fé dando ouvido a espíritos enganadores. Então, de uma maneira expressa, de uma maneira clara, de uma maneira revelada, devemos estar atentos para com os conselhos bíblicos, porque não é de nos admirar. Nós olhando para a Bíblia, nós olhando para a mensagem da palavra de Deus, nós não temos necessidade alguma de duvidar. Nós ficamos constrangidos, irmão. Nós ficamos constrangidos quando nós olhamos pessoas que deveriam estar dando um fruto de vida, mas estão mostrando um fruto de falecimento. Nós precisamos entender que isso não é para nos abater. Nós precisamos olhar por os olhos espiritual para entender que essa realidade ela não vai nos servir como espanto e não vamos ficar cabisbaixo ou abatido quando encontrarmos uma pessoa que deveria estar produzindo frutos dignos, porém estão mostrando frutos indignos. Nessa palavra, nessa motivação de Paulo, que é a manifestação do Espírito Santo, por isso é muito bom entender que quando nós falamos de dons espirituais, nós falamos de armas espirituais que nós precisamos estar munidos, revertidos, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, nos demais, irmão meu, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se nós usarmos um pouquinho que temos, chamado de raciocínio, nós vamos analisar que Paulo está nos mostrando que o projeto do diabo é um projeto imenso para nos destruir. Então ele diz para que nós estejamos sóbrios, vigilantes contra a astuta, as artimanhas. Se você pesquisar essa sagacidade demoníaca que o diabo adquire para poder usar, e uma coisa interessante, além da dele, ele usa a nossa. Deixa eu nos colocar, porque nós somos inteligentes, nós temos mente, e o adversário ele usa a dele para trabalhar na nossa, para dizer não tem jeito para mim, não vou continuar. Quando nós temos o Espírito de Deus, preste atenção, porque quando nós temos o Espírito de Deus, na convicção de que temos o Espírito de Deus, nós temos que caminhar com valentia, com ousadia. Nós não podemos recuar. Não temos como olhar e imaginar que nós seremos a segunda vítima. Não podemos imaginar que nós seremos a próxima vítima. Mas sim, pode ser. Por isso nós temos que estar revertidos. Temos que manter a nossa decisão firme. Porque são muitas pessoas que olham para nós, à nossa volta, e não estão nos admirando, não estão nos elogiando de fato,
diz que a fé, ela é o firme fundamento. A fé, ela é o firme fundamento. Sabe o que está acontecendo em denominações lá fora? Talvez vocês não sabem. Estão proibindo pregadores saírem da igreja dele para pregar em outras igrejas. Gente, nós entendemos que o imperativo do Senhor é uma porta aberta, e por todo mundo é uma ordenança do Senhor Jesus, é um pedido, um clamor sanguíneo de Jesus, e por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas tem muitas pessoas que estão indo, mas não estão trazendo o resultado que ele está esperando. Preste atenção, quando você vai levar o Evangelho, você tem uma expectativa, como se você fosse com dinheiro comprar pão na padaria. A sua ideia é que você tem o dinheiro e a padaria tem o quê? Pão. Então não pode faltar pão. Na birosca que vende pão, pode faltar pão, mas na padaria não. E quando você vai com o seu dinheiro para comprar o pão, não é pedir piada. E chega na padaria e diz que não tem pão, você vem decepcionado. E mais à frente você encontra a birosca que não produz o pão. Ela vem de terceirizar o pão, mas tem pão. Aí você vai ficar sem entender. Mas o Espírito de nós, o Espírito de Deus em nossa vida, ele claramente, ou seja, expressamente nos admoesta, para que nós estejamos aptos, para que tenhamos consciência, para que tenhamos conhecimento, porque eu separei aqui, eu espero que assim você, eu separei desses homens a qualidade de algum deles, que nós vamos nos deparar. Mas olha, aproveita que eu estou falando, e quando você encontrar o que eu vou mostrar aqui, examine a si mesmo, dê uma olhadinha para o seu interior, dê uma olhadinha para a sua estrutura, porque quando nós passamos por outras igrejas, nós estamos vendo muitas delas até mesmo cheias, e nós imaginamos que está tudo certo, nós imaginamos que Deus está ali. Não quero dizer que não esteja, porque naquele grande dia há uma grande recompensa para aqueles que acataram com a palavra, que aceitaram a ideia do Evangelho. E tem igreja aí com inventários, tem igrejas aí com misticismo, com falsos ensinos. Temos homens e mulheres que estão se dedicando a inverter o que está escrito na palavra. Estamos vendo os homens que já perderam o céu, mas de maneira nenhuma querem perder o altar. E eles abraçam o altar, como os filhos de Eli, porque no altar eles tiravam os alimentos, no altar eles produziam o que eles queriam. E nós estamos cheios desses aí em várias ruas, em várias ruelas. E quando você chega anunciando o reino de Deus, você só toma impactada, porque você é posicionado por eles a tomar outra decisão, a não anunciar o Evangelho comprometedor, o Evangelho que confronta com a sua natureza. Nós estamos vivendo isso, porque existe ministério aí que você só pode pregar se você pagar. Existem pregadores aí que só vão se pagarem ele. Gente, nós precisamos entender isso para que nós não sejamos levados por rodas de ventos de doutrina, pelo engano de homens que com as suas astutas eles fazem coisas para promover o seu altar, assim, não para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Brasil. Deixa eu mostrar aqui, como diz aqui, aquele que, aqui, muito bem, mas o Espírito expressa
egoísta, ou aquele que se trata dos seus interesses, ou aquele que demonstra falta de sentimento a outras, ou aquele que se considera dotado de equilíbrio, superiores aos demais, imodesto, pretensioso e vaidoso. Segundo, avarentos significa, o avarento o que significa mesquinho, miserável, que não é generoso, que não faz caridade, é aquele que sarquicamente apegados ao dinheiro. Avarento, o objetivo que dá qualidade àquele indivíduo que tem a avareza, ou seja, que tem um apego demasiado ao dinheiro, que tem desejo de ordens, de acumular a riqueza. Melhor, o indivíduo avarento recebe vários objetivos, entre eles algumas expressões popular nas diversas partes do Brasil, entre elas o avaro, coquinha, peraí, eu estou dizendo a palavra, casquinha, chifre de cabra, esganado, focinho, fominha, e essas e outras expressões é dada ao avarento. Nós temos aqui o jactancioso. O Simão tem uma ideia do que é uma pessoa jactanciosa. Olha, é muito fácil você observar o jactancioso, porque ele, na cultura do carioca, o jactancioso é aquele cara que gosta de contar vantagem. Ele se autopromove mediante os seus argumentos. Ele constrói um caráter de uma imaginação que é só fumaça, quando na verdade ele não é nada daquilo que está dizendo. Esse é o jactancioso, o arrogante, blasfemadores, desobediente aos pais, ingrato. Esses são os tipos de pessoas que estão relacionados nesse acúmulo de expressão de Paulo, que é os últimos dias, aonde esses homens surgem, aonde esses homens serão identificados. Quando estão dizendo homens, não estão deixando as mulheres de lado, aquelas mulheres faladeiras, aquelas mulheres que cantam também as mesmas músicas dos nomes anteriores que nós falamos, mas ela resplandece como eles, mas em treva, não para a glória de Deus. Quem está entendendo? É muito interessante observar, porque esses são os tipos de pessoas que quando chega para você, ele não diz que não tem, ele diz que pode, ele diz que ele diz aquilo. E quando encontra com alguém que pode ser comparado, não, mas se pode aliar ao que ele está dizendo, então ele começa a menosprezar, porque ele é jactancioso, ele é arrogante, ele é prepotente. E isso é a existência. Você não precisa calamar o sangue, não precisa, porque ele vai ouvir e vai gerar para você uma contenda. Mas você pode repreender com o seu olhar e a rejeição pelo seu espírito que ele sente, porque é espírito que está nele. Faça o teste, faça a experiência. Olha a sua vida como é com Deus e faça a experiência disso. E você vai ver como ele recua, e você vai ver como é que ele encara-nos, tanto ele, tanto como ela. Ingrato, avarentos, desobedientes, desressuadores, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis,
Eu não conheço essa tradução como empatuados. Mas o Espírito expressamente diz, em tempo posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a essas pessoas, a espíritos enganadores, as doutrinas demoníacas. Aí volto de novo a palavra. O jovem que me trouxe hoje, ele observou no lugar que nós estávamos passando, e ele disse que ele trouxe, quando ele veio me buscar, ele trazia um cliente, e ele deixou na porta do candomblé. E ele percebeu que era jovem, de boa aparência, e esse jovem se reuniu a outro jovem, também dentro do candomblé, de boas aparências. Eu não estou dizendo que o candomblé é uma boa aparência, estou dizendo que as imagens das pessoas que ele viu eram de pessoas de boas aparências. O que nós entendemos? O que nós podemos entender? O que estão buscando? Por que o Senhor Jesus foi rejeitado pelos judeus? Por que nós somos rejeitados pelos nossos irmãos? Por que um não quer ajudar o outro irmão? Por que tornar a cruz mais pesada um do outro? Por que imponhamos essas leis, essas regras? Não faça isso, não faça aquilo. E você olha e você vê que tudo Deus criou, tudo Deus formou, e com ação de graça, no mérito da oração de agradecimento, você quebra o mal. Evidentemente, nós olhamos para o caráter do crente. Nós enxergamos o caráter do crente. Porque na realidade, dizer eu aceito Jesus entre nós já está fácil. Mas quando encaramos um mundo que vai pedir confronto à nossa fé, aí nós vamos arrumar Deus. Aleluia! Então, amados, preste atenção nisso. Eu estou aqui impactado. Eu estou assistindo vidas de pessoas no lugar em que moro, onde convivo, no meio de onde eu congrego. Eu estou vendo o que significa a exigência espiritual. Nós estamos vendo pessoas desfalecendo na fé, estão andando arrastados. E se depender de alguns líderes, sabe o que vai acontecer? Eles não vão aguentar o fardo. O Espírito expressamente nos adverte. Quando você tem alguém que é amigo, alguém que é chegado a você, se ele souber de algo que pode lhe prejudicar, ele te aconselha e te orienta. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Essa é a obra do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus reuniu os seus discípulos e disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Vou rogar ao Pai e Ele enviará outro Consolador, que fique convosco para sempre. É uma jornada árdua, é uma jornada complicada. Nós estamos vendo blasfêmias altas, que muitas das vezes dentro do ônibus eu procuro um lugar para me esconder, porque eu sei assim que eles vão me fazer pergunta. Se eu tiver de paletó e gravata, vão me interrogar. Eu jogam piadas. Está vendo de paletó e gravata? Eu não quero nem saber se eu sou advogado. Eu não quero nem saber se eu trabalho em alguma área que eu tenho que usar o uniformizado com paletó e gravata. Mas eles jogam piada. Na igreja começa a manifestação de demônios, até o ponto de você querer falar alguma coisa. Tem gente que vem tirar pergunta: pastor, você falou ao Senhor, um homem de Deus, olha como é que eu sou. Da mesma coisa que me contei no Deus de Jesus.
Aí Jesus diz: olha, a verdade te digo que se você não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Jesus disse que eles viriam e queriam ser chamados na praça, como rabi. Jesus disse: não, só há um mestre. Em primeiro lugar, não se aproxime sem ser convidado. Jesus orientou. Jesus administrou. Para quê? Para você não cair no engodo. Ah, missionária Leila, você é uma bênção. Você é uma mulher de Deus. Aí começa a enriquecer. Sabe o que acontece? Ela vai junto que nem fumaça. Quando procurar, ela sumiu. Por quê? Ué, mas isso se ela tiver enquadrado nessa lista. Isso se eu tiver enquadrado como jactancioso, como falso, como mentiroso, o que você quer? Nada melhor, eu lembro de uma poesia que eu li uma vez, que o tempo ele é responsável para traduzir o lado oculto daquilo que se diz. O tempo. E eu acho muito interessante quando o tempo me permite conhecer algo e eu não ponho aquilo rápido para o meu entendimento. Eu começo a analisar, para entender a esfera, para entender a lógica da coisa. Então, essa exortação que Paulo usa para Timóteo é uma expressão clara. O Espírito expressamente diz, o Espírito claramente está nos mostrando as coisas podres e ocultas que está acontecendo diante dos nossos olhos. Não é para nos assustar, não. É para nós estarmos atentos. O que é oferecido aos ídolos foi oferecido depois de um pacto que fizeram. Aquilo lá pertence. Mas quando se compra na padaria, ou quando se compra no açougue, nós não compramos, damos graças ao nosso Deus. Eu me lembro de uma expressão de Paulo, que ele diz assim: já por carta nos escrevi que não nos associei com aqueles que o povo prostituto, traz. Paulo dá uma lista dele. Mas depois ele diz: eu não estou me referindo absolutamente com aquele que eu se devasso, maldizente, for cristão, não do mundo, para que vocês não se assemelhem a eles. Agora estamos com vocês. Então Paulo mostra o lado de lá, e do lado de cá nós entendemos, porque nós viemos de lá. O que é que ainda está rabichado na nossa vida? O que é que ainda está rabichado no nosso entendimento? A maldade, a malícia, o engano. Como é que nós olhamos os outros? Como é que assemelhamos os outros? Com o nosso caráter, com o nosso caráter? Obviamente não. Temos que tomar cuidado do pessimismo, temos que tomar cuidado com a maldade. Nós precisamos amar. Paulo revela para Timóteo a importância desse amor. É por isso que a carta, se eu amasse, se eu tivesse o melhor de todo mundo, toda a riqueza se eu tivesse, fosse o homem mais querido do mundo inteiro, e não tiver o amor, não adianta. Não adianta. Amados, nós precisamos enxergar isso com muita nitidez. O dom efetivo e mais importante na casa do Senhor é o amor. Porque sem amor ele vai fazer tudo por aparência. Não, eu vou mostrar uma missionária Leila, Márcia. Graça. Ah, missionária Márcia. Pode se mostrar uma boa pessoa no meu dia que eu conheci. Graças a Deus.
graça, uma graça. Mas de acordo com a nossa convivência, ela vai abandonando, vai deixando para trás. Aí chega alguém, ela passa por você ruim, e você não vê ela, não percebe, ela não te enxerga. Aí você vai ser obrigado, você vai ser forçado a fazer um exame de consciência. Poxa, quando eu conheci ela, não era assim. Aí agora eu vou sentir aquele complexo de inferioridade. E tudo graças a missionária Graça. Porque ela se mostrou uma pessoa amiga, amorosa, atenciosa. Mas eu vejo que quando tem alguém mais importante para ela do que eu, na vida dela como meu irmão, eu sou deixado para trás. Eu tenho um amigo presbítero no seu estado bem espiritual hoje, tem muitos anos, não se vê, e ele me apresentou um caráter de uma pessoa, e ele falou isso dessa pessoa. Eu não procurei examinar quem estava certo, não, mas eu continuei no meu caminho. A pessoa foi muito bem, até o dia de hoje eu gosto e amo essa pessoa. Mas o detalhe é que ele me disse: essa pessoa tem sim. Eu consegui enxergar isso também. Quando o senhor está nas dois, é uma maravilha. O banco da frente do carro dele, quem senta sou eu. Não tem problema que eu esteja sentado na mala. Não tem problema dele que ele esteja indo. Mas você percebe quando você fica em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano, em sexto plano, você consegue entender que você está ficando para trás. Você vai diminuindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo, vai se diminuindo. E chega uma hora quando a pessoa gosta de você, você estende a mão, a pessoa não vê só mais estende. Aí você vai entender como os orgulhosos, já ansiosos. Então você vai conhecer essas pessoas que não estão lá fora mais. Sim, lá, mas cá você vai encontrar. Então são essa expressão que o Espírito claramente nos mostra. Será que eu não sei quem gosta de mim? Você sabe por que eu não gosto de criar cachorro em casa? Primeiro, é condições para criar um cachorro. Segundo, eu me pego. E como doutrinador de animal, que eu não sou ainda, mas daquela psicose de que eu sei criar animal, eu não quero que ninguém fale com ele, a não ser eu. Eu não quero que ninguém brinque com ele, a não ser da família, mas com muito cuidado, eu quero que ele conheça da família. Mas quem entrar, eu quero esconder ele, porque ele é o protetor da minha casa. Se ele vê algum estranho, eu quero que ele lata. Ele fala comigo, eu vou entender a linguagem dele, que está vendo alguma pessoa estranha. Quando ele está latindo para alguém, eu vou bater nele. E você vai ver aqui, rapaz, que todo que você está assim, vem cá, venha, vai, venha. Para ele saber que está falando comigo, mas ele vai olhar para mim e vai olhar para a pessoa estranha. Ele vai dizer: ele é um estranho. Eu vou chamar ele, botando na área para ele ficar tranquilo. Mas eu vou dizer: cala a boca, vai atender, não, está no terreno dele, a área dele. Então o que o Espírito está fazendo é nos admoestando para nós não sermos enganados pela aparência. Amém? Eu subi em altares. Não estarão um dia desse você me ver alguma foto aí pelo Facebook, e você me ver sentado. Mas tem irmão do lado de baixo perguntando: mas já é mesmo o senhor sentado? Não, mas o senhor não está legal. Por que o senhor não fica à vontade? É porque eu não gosto. Eu não me sinto bem, porque eu sei que estou no meio de gente que não tem a mesma intenção que eu. Eu não estou maduro o suficiente, eu não estou preparado o suficiente para sentar ao lado. Desculpe eu dizer assim, você que está me ouvindo, não me interprete mal, mas sentar numa cadeira lá, de uma cadeira e um zengor, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Eu parei de dar um testemunho de minha mãe porque eu culpava minha mãe pela
meus erros. Quando eu entendi, eu peguei a pulseira do meu testemunho, só não quebrei. Está lá guardado. Não quero assistir mais, não quero que ninguém tenha mais ele. Muitas vidas foram mudadas. Eu não menti, mas eu errei. Por quê? Eu coloquei a minha mãe como responsável da minha atitude. E isso não é certo. E isso é o Espírito que me mostra que eu não estou fazendo o que é certo. Então eu guardei ele, não conto mais o testemunho dele. Não precisa. A minha vida é essa. Você crê em Cristo? Me receba como seu irmão. É o suficiente. Quando Nicodemos exalta o mestre, e ele diz: Senhor, bem sabendo que as festas de Deus, ou ninguém dá muito mais. Jesus viu muita exaltação, muitas palavras sábias, inteligentes. Mas Jesus foi direto no que ele precisava. Em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino do céu. Mudou o curso da história. Nicodemos agora tirou todo o elogio e ele parou. Gente, mestre, como é isso? Ele saiu do sentido da conversa que ele estava, né, exaltando o Senhor, e ele agora vai entrar para uma reflexão. Como é isso? Como é que um homem pode voltar a entrar no ventre materno e nascer a segunda vez? Aí Jesus agora leva ele para outra dimensão. Que é nascido da carne, carne. Que é nascido do Espírito, Espírito. Glória a Deus. Então aquilo ali na mente de Nicodemos é um estado. Quando se volta com a mulher samaritana, Jesus Cristo ele vai ser uma coisa completamente diferente dos padrões judaicos. Ele vai no horário certo, no momento certo. Seus discípulos saem para comprar comida, Jesus se assenta no poço de Jericó. E ali sentado, vendo buscar água para beber, ele já sabia de tudo. E a mulher joga lá e pega a água. Quando vai trazendo a água, ele pergunta: dá-me de beber. E a mulher com aquela palavra: quem é que vai querer negar um copo de água a alguém? Quem é que quer negar um copo de água? Mas ela ainda boa, como sendo todos judeus, pede a mim água para beber, disse que ele não água como eu de nós. Jesus mudou o assunto de novo. Se você soubesse quem te pede de beber, tu me pediria, te daria água viva. Olha como é que é o assunto levantando, se portando para o assunto. Olha a finalidade de Jesus. Se tu soubesse quem é tu me pediria, ele te daria a água da vida. Ela dá aquela voltinha, mas ela se interessou num dispositivo chamado água da vida. Nunca mais você terá sede. Aleluia a Deus. Ela não imaginou que era espiritual. Ela imaginou que ela nunca mais, naquele sol quente, atravessando aquela lua toda, se desviando de um de outro para chegar ali e pegar aquela água. Era o único poço que tinha na região. Ela disse: Senhor, onde pois tem a água? Dá-me desta água para que eu não mais tenha sede. Aí Jesus agora vai mexer aonde? Onde precisamos se cantar. Essa mulher poderia ser mulher de palavra. Essa mulher poderia ter uma atitude, um comportamento diferente de qualquer outra pessoa que se diz até crente ser. Mas a única coisa que ela tinha era um relacionamento ilícito. Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela responde para ele: estou claro, como o Espírito está aqui. Está claro. E ela para e analisa aquilo ali com muita propriedade. Disserte bem, porque te pertencia, o que você tem agora não é seu. Ela agora entende que é humano. Acabou a sede, acabou a busca pela água. Ela não quis mais saber de água, ela já estava farta de sede, saciada a sua sede, porque ela encontrou o que ela não esperava. Falava-se de água potável, mas ela entendeu que ela ia encher
ia saciar a sua sede. Só que era espiritual. E quando ela depara com a verdade, Senhor, vejo que antes o profeta. Pronto, aí começa o mundo espiritual. E nós não tomamos esse cuidado. Nós não tomamos esse cuidado. Precisamos tomar esse cuidado. Precisamos estar atentos para observar a realidade do nosso dever como homens e mulheres de Deus. Analise isso. Pare um pouquinho, analise, leia a Bíblia, leia ali no Mateus 23, vai até a crucificação. Dá uma olhada no sofrimento de Jesus Cristo. Conheça Paulo, o apóstolo, pega a vida dele e começa a analisar a vida daquele homem. A história desse homem também era bem sucedido, tinha uma boa condição financeira. Mas veja o que acontece com esse homem. Quando ele aceita o Evangelho. Quem leva o Evangelho com seriedade, com o propósito de se encontrar com o Senhor na glória, não tem tratamento de rei na terra. Esquece isso. Nós somos ousados, valentes. No outro dia eu reclamei com o Senhor, eu reclamei assim, com ousadia de rebeldia, não. Eu disse, se eu pudesse, eu teria um paletó para cada dia de culto. Eu tenho um irmão de São Cristóvão que ele trabalha alugando roupa de casamento. E toda vez que ele compra uma nova quantia de roupa, eu tenho umas roupas que ele tem que tirar do aluguel. Aluguel, você sabe como é que a pessoa usa um dia só? É uma festa de casamento. Meu armário não é inveja, mas pode até mesmo os armários quebrados, porque levam tudo para mim. Você vende, você dá, se você quiser, é seu. Entende? Hoje eu posso ir para a igreja com o paletó, posso voltar a pegar outro paletó na tarde, no evangelismo, posso ir, não tem problema. Quem vem deixa até que eu comprei. Mas isso, mano, eu quero que os irmãos entendam a importância que o Espírito do amor, o Espírito de Deus, na nossa vida completa qualquer dom que nós temos. Falar dom de língua, levantar a mão para o cérebro ser ressuscitado. Mas se não tiver amor, você voltar a enxergar, sem um amor não adianta isso. Mas como é que acontece, irmão? O objetivo não é simplesmente esse ato. Salvou a alma, mas a sua, naquele grande dia, Jesus vai dizer, eu não busco isso, dá onde sois. Só não lembra de mim? Não. Acordar de mim, vós que praticar a iniquidade. Então nós temos que estar atentos. Vamos examinar nós mesmos. Vamos ver o quanto somos ruins dentro de nós. Eu estava falando com o irmão agora de tarde, eu trabalhando com ele, e passou uma mulher no cemitério que ele gosta de trabalhar assim, o lugar do meu trabalho é próximo. E a moça veio e pediu um papo reto, porque ela se passando mal, e ela queria comprar. Ela disse, comprar em 4,50, mas eu não tinha os 4,50. Mas não sei se eu conseguiria arrumar para ela os 4,50. Mas ela queria o meu pix, eu comecei a pensar uma coisa, escapulhou. Quando eu consegui responder a ela que sobre o pix, ela não tinha como levar o pix, ela foi embora e eu fiquei turbado. Sabe o que é turbado? Eu digo, meu Deus, o que foi que eu falei? Eu errei aonde? Daqui a pouco ela passou de novo, já seguiu o caminho direto. Mas sabe o que eu fiquei preocupado? Porque Jesus disse, dá quem te pedir. E não te desvie daquele que te pediu emprestado. Ela não me pediu. E eu não neguei. Eu não tinha condição de dar. Mas será que eu tinha que fazer um esforço para isso acontecer? Será que eu tinha que ir por ela na farmácia? Eu sei que tinha. Não era muito por 50. Não era muito, mas eu tivesse uns 10, não sei bem. Mas será que eu poderia ter feito alguma coisa? Aí o Senhor não
entramos no carro para poder pegar material lá em Valdivleiras, e eu fui conversando com ele. Ele, você está bem? Eu bem, não, estou querendo entender se você perdeu alguma chance. De repente ele era o anjo do Senhor, testando a minha fé. Né? Poxa, nós temos que entender que nós estamos sendo provados. Então, se nós negarmos a fé, somos pior que um crente. Bem, que Deus deixe abençoe nossos irmãos. Eu não nego, meus irmãos, que eu estava muito quente para falar desse assunto. Algumas rotas, eu montei algumas rotas aqui, porque a gente estamos entre três pessoas, e para não haver choque, quando eu estou falando, eu prefiro parar, entendeu? Mas, vamos dizer, se eu estivesse num lugar assim, espontâneo, onde ninguém, onde eu tivesse, não sei explicar, porque eu sinto de Deus que sou na minha igreja. Deus sabe que do jeito que eu estou aqui, para 5.000 pessoas, dá no erro. Jesus sabe disso. Eu só preguei uma vez para 5.000 pessoas. Entendeu? Só uma vez que eu me lembro. Agora, quando eu trabalhava na rádio, muito mais de 5.000, né? Que aonde vai a audiência de uma rádio, lá está alguém ouvindo. Mas de uma coisa eu quero dizer para os irmãos, presta atenção na voz do Espírito. Irmão, como eu posso ouvir a voz do Espírito? É um relacionamento, lendo a Bíblia, orando, sempre vigilância. É o Espírito de Deus, ele quando fala, ele fala. Eu vou dizer, isso fala suave. Não. O Espírito tem a sua multiforma de agir na vida social. Ele não fala só de um jeito. Se você tiver dúvida, dá. Mas não saia com ela. Deixa a dúvida em qualquer lugar para ele ser, mas não é uma coisa. Amém? Posso falar com os irmãos? Pode sim. Senhor Deus e meu Pai Celestial, nesse momento de oração diante da tua santa e bendita presença, quero agradecer neste momento, quero te agradecer pela tua palavra e quero entregar o teu povo, esse povo do Senhor, nas tuas mãos. E quero te pedir, meu Deus, que a cada um deles tenha a tua graça, o poder do teu Espírito, ao ponto de entender, discernir claramente, expressamente a tua presença. Quando o Senhor fala com cada um, Pai, abre a mente dos teus servos e servas, abençoando em nome de teu filho Jesus. Aproveito essa oportunidade para te apresentar o teu servo, pastor Haroldo. Não sei, meu Senhor, ele não me entendeu hoje, não sei o que se passa, mas estende as tuas mãos sobre o teu filho, livra, guarda de qualquer cilada. E se estiver emocionalmente ferido, levanta meu filho, toca no coração dele, meu Deus, e manda ele para dentro. Esse que eu te peço a ti, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus, Ele é bom a todo tempo. Aleluia. Da mesma forma, sem anular a oração do nosso pastor, eu peço a Deus que continue guardando a vida do nosso pastor Haroldo, a qual eu também não tive hoje um retorno, né? Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que o Senhor está guardando a vida do servo dele. E ele mandou uma mensagem para mim, era 6 e pouca da manhã, mas eu não vi, eu estou com um problema no meu celular. E quando eu respondi, não tive mais um retorno o dia inteiro também. Mas eu sei que o Senhor está guardando. A missionária já está a caminho do Rio de Janeiro, já está na estrada. Que Deus a guarde, leve ela em segurança em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nesta noite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Jader, que mais uma quarta-feira trouxe um ensino para nossas vidas, que eu sei que independente do número, teve a qualidade daquilo que Deus queria falar conosco.
do dia de hoje foi um dia de solução de muitas coisas na minha vida. Foi um dia de decisões em muitas coisas na minha vida. Hoje foi um dia no qual eu não imaginava que tudo pudesse acontecer de resposta da parte de Deus. E eu sei que o que eu cheguei, o que eu peguei, eu tomei posse daquilo que Deus queria falar comigo nesta noite. Enquanto o Senhor ministrava, que o Senhor falava do cachorrinho, que o Senhor não criava um cachorro, e me lembrou a minha gata. Eu tenho uma gata que quando chega alguém, ela se esconde. Ou melhor dizendo, quando alguém está aproximando, ela vai para a porta para nos avisar que alguém está chegando. E quando essa pessoa chega, ela se esconde debaixo de um armário, vai para o quarto. É uma defesa. Eu não quero estar perto porque tem o meu dono. Então assim, a gente percebe o instinto do animal, aquela recepção com a gente que eles têm, e realmente é um amigo. Quando o Senhor fala, eu entendo, porque também a nossa missionária Leila sempre quis um cachorro, mas pelas minhas condições eu não aceitava o cachorro, e quando eu tive não deu certo. Não deu certo. A gatinha veio, ficou, mas o cachorro 2 tentou, mas não deu certo. Não deu. E eu vou ainda cumprimentar algo que Deus assim usou de uma forma sobrenatural, como nós somos vistos nos lugares que chegamos. Hoje mesmo eu estive em determinado lugar, e o nosso traje, ele fala para muitos da maneira que querem ver. Como o Senhor disse, eu vou dizer um juiz, um advogado, o que for, mas muitas das vezes a abordagem vem o crente, né? Afrontas, perguntas, coisas. E eu estive em um determinado momento e eu vi uma separação de comportamento no ambiente que eu estava por conta das vestes. Onde uma pessoa ia ser atendida e alguém disse assim, espera um pouquinho, deixa eu atender ela aí primeiro. E quando eu me levantei para ir, oi doutora, pois não. Simplesmente pela maneira que você está vestindo. E existe isso, igreja. Então assim, hoje eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E não foi diferente agora à noite para fechar com chave de ouro. Diante do que aconteceu, do que eu vi aqui a palavra sendo ministrada. Eu fui resolver uma outra situação, uma outra pendência, a qual estamos tentando resolver para o ministério daqui, e muito me decepcionei com o descaso quando algo não é seu. Muito me decepcionei em ver como se encontram algumas coisas que eu deixei ao seu cuidado, pastor Jader, e porque não é seu, você simplesmente não estava nem aí. E hoje, essa parte foi o que mais me entristeceu no dia de hoje. Mas eu louvo a Deus que Ele não nos deixa enganar. Ele cria situações para que a gente venha ver, entender e compreender onde estamos vivendo, o que estamos fazendo, quem somos nós. E hoje eu agradeço a Deus porque a presença do Senhor está aqui nesse lugar. O pastor Jader disse que ele pregou para 5.000 pessoas. E não seria diferente para o número de pessoas que está aqui. Ele pregaria da mesma maneira, com a mesma palavra, com a mesma unção, com a mesma determinação, com a direção que Deus daria. O que mudaria é que talvez o Senhor mudou um pouco o roteiro da mensagem pelo número de pessoas que se encontram, ao contrário de que estivesse a casa cheia, lotada de gente lá fora. É porque o Senhor sabe a maneira certa de direcionar a palavra para que ninguém receber. E nós precisamos estar atentos. Cada um pega a fatia do seu corpo. Nós precisamos fazer essa separação. Porque hoje eu vim do final de linha do Vale das Pedrinhas até aqui. E eu digo ao Senhor, foi esses números de pessoas que eu vi nas portas que eu vi abertas de lá até aqui. Foi. Hoje foi. Eu vim do final de linha andando até aqui. E as portas que eu passei foram de 4, 5. Eu não vi uma porta com 6 pessoas. E eu entrei aqui, quando eu entrei com Jesus, eu tenho que ter um mistério. E nós precisamos, a palavra do Senhor diz que tem 2 ou 3 anos em seu nome, Ele se faz presente. Valorizar essa palavra. Porque Deus, Ele tem a maneira dele certa de trabalhar na vida de cada um de nós. Nós precisamos valorizar a mensagem de Deus. A palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós precisamos ter essa convicção. Quando eu falei com o pastor Jader, eu disse, pastor, independente do pastor Haroldo, a gente conseguir falar ou não, o Senhor tem
Deus, por o Senhor ter dito para mim sim. E não ter dito, pastora, não estou conseguindo falar com o pastor, hoje eu não vou. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. E obrigado pela tua fidelidade, com o compromisso com a obra de Deus. Obrigada por o Senhor ter esse compromisso e Deus permitir, pastor, que o Senhor chegasse aqui nesta noite. Amém, igreja? Amém. Até então eu nem estaria aqui hoje, mas a prova é o Senhor Jesus que eu estou, para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar nesta hora, vamos para casa hoje, até um pouquinho mais cedo, né, pastor? Ela me orientou, né? Se eu fosse o povo que estava menos. Amém. Porque vamos ser vigilantes, a gente não sabe o que Deus está preparando com esse propósito de hoje, né? Temos que estar atentos, né? A gente não sabe porque Deus preparou esse momento dessa forma, né? Com esses horários, com essa legenda, e a gente tem que estar obediente para ouvir, ou melhor, pedir a sensibilidade para ouvir na voz dele, ser obediente à voz dele. E vamos obedecer, e amanhã a gente vai entender. Agora a gente não vai entender não, pastor. Lá na frente a gente vai entender o porquê que as coisas aconteceram desse jeito, amém? Vamos continuar adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, já foi orado nesta noite. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Jato, eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Haroldo. Eu quero apresentar a Deus cada vida que nesta noite deixou uma mensagem, a qual estaria aqui, não foi possível. Muitos dos membros nesta noite entraram em contato comigo, me justificaram a sua ausência. Eu louvo a Deus por tudo que Deus fez aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, meu Senhor, continua conosco, nos leve em paz e em segurança para nossos lares, meu Deus, que o Senhor possa tomar a direção, meu Pai, da condução que vai nos levar. Senhor da glória, que aquele volante, meu Senhor da glória, aquele condutor, meu Pai, seja direcionado pelo Teu Espírito Santo. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, estamos na Tua casa para adorar e engrandecer o Teu santo nome. Hoje é quarta-feira, Espírito Santo de Deus, estaremos aqui se assim for a Tua permissão, no domingo pela manhã, Senhor, com a ceia, meu Senhor da glória, na Tua casa. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, visita cada um dos membros deste lugar, cada visitante colocou no coração de estar aqui conosco no domingo. Deus, que o Senhor possa ir de encontro, meu Pai, prepara o culto, porque é Teu, Senhor. Prepara, meu Senhor da glória, a ceia, o banquete, porque é para o Senhor. Deus, que nós venhamos, meu Deus amado, querida, fazer a Tua vontade. Eu te peço nesta noite, se porventura algum dos Teus filhos adentraram na Tua casa com um propósito, meu Senhor da glória, que sabe até uma enfermidade, meu Pai, uma causa impossível aos olhos, não deixe o Teu filho sair daqui, meu Senhor da glória, nesta noite sem a Tua resposta. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, meu Senhor, prepara a chegada da missionária ali no Rio de Janeiro, Espírito Santo, que seja o Senhor, meu Pai, no controle daquela obra, que seja o Senhor no controle daquela cidade, que seja o Senhor no controle daquele bairro, Senhor, aquele condomínio, aquele portão, Senhor da glória, a cada esquina daquele lugar, que seja o Senhor na vida da Tua filha, guardando e protegendo ela, em nome do Teu Filho Jesus, meu Senhor. Eu te peço neste momento, permanece conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz: Amém. glória a Deus. Já deu todas as oportunidades para dar a mesa para a gente ir embora, né? Amém? Vamos dar a mesa apostólica para a gente ir embora, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo, que o amor de Deus, que o Senhor, que a consolação do Espírito Santo esteja comigo, com você, com a sua família, hoje e sempre. Você diz: Amém. operando Deus, Quem impedirá? operando Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor, seus irmãos, que se embora em nome de Jesus. Aleluia. É verdade. Então nós precisamos entender isso. Do mesmo jeito que Jesus ele vai ao Pai e dobra o seu joelho, clamando ao Senhor, na visão do, eu não sei o nome dele, falar o nome dele, mas é título de filme, chama-se Mel Gibson. Ele, como retrata o filme, descreve com muita propriedade aquele momento que Jesus está e o adversário chega em uma certa proximidade
para dizer que ele não vai aguentar, que a cruz é pesada. Gente, e nós ouvimos essa voz. Nós ouvimos essa voz. Nós ouvimos. Não adianta não insista mais, não tem para você, não dá não. Está pesado, é longe. Todo dia. E sempre acontece um motivozinho para poder servir de exemplo, para que naquele dia você possa realmente ficar difícil para lá. É longe, eu já estou cansado, cheguei agora do trabalho. Quando eu era em Arembebe, que tinha que ir para Arembebe, atravessar aquela jornada ali toda ali. E no dia que eu fui numa motocicleta de um colega na garupa, eu querendo botar o pé no chão para pular fora, que é o grandão e aquela mulher pequenininha. Eu digo, rapaz, vai devagar, rapaz. Ele, não pode, aqui é pista, tem que andar em alta. E eu com medo, quando chegava lá, eu digo, Jesus, tem outro jeito de voltar, não, tem que voltar na mulher também. Meu irmão todo animado, todo alegre, eu convidei ele para ir comigo, ele todo alegre, lá dando glória a Deus, olhava para eu olhava para ele. Eu olhava para ele e disse, que ânimo é esse, Jesus? E na hora de voltar, a gente tomava um sopa no carro, tinha alguma coisa que a gente comia lá, né? E na hora de voltar, eu pensava no trajeto do perigo. Eu não lembrei da ilha que eu fui, o nome é Ilha de Maré. Quando eu fui para a Ilha de Maré, eu fui lá no noivado, que eu vi o trajeto, eu digo, meu Deus, cavou a terra, se eu mergulhar aqui, será que eu consegui chegar? É mesmo, é tudo que o diabo coloca. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você desiste. E se colar-se junto de um que também está desanimado, pronto, arrumou um prato perfeito. E Deus nunca me colocou de junto com um cara que tivesse mais medo do que eu tinha. O meu medo era único. O cara que eu convidava, a pessoa que eu convidava, estava perguntando, vamos, pastor já, vamos? Eu digo, vamos. Eu já tinha desistido. Já aconteceu de até dinheiro, não ter dinheiro, pensava que ia dar certo, não deu certo, não deixa culpado, deixa comigo. Então, sabe o que a gente entende? Que é operando ele, ninguém perde. Se nós entendermos com muita minuciosidade o projeto de Deus, desde o jardim do Éden até os nossos dias, só puderam ser feitos que acreditavam que Deus era bom. Imagine Moisés naquela travessia, antes de colocar o seu cajado, antes de fazer aquele milagre que se via, muitas pessoas estavam atrás dele e disseram, esse cara não está certo na cabeça não. A gente está nesse deserto aqui, daqui a pouco o faraó veio, não está no deserto. Era melhor que nós estivéssemos lá. Moisés perdeu a consciência, Moisés está fora de si. Então não é uma questão simplesmente de santificação. Eu não consigo olhar só para o ato de santificação mensal, ou como seja. Eu consigo entender Jesus chamando os seus para colar com ele nessa batalha. Agora o Paulo diz a Timóteo, de uma maneira bem clara, ele diz, olha, nenhum soldado que milita se embaraça com os negócios dessa vida, pensando que vai agradar aquele coração. Aleluia! Glória a
que sai pelos lábios dela, aonde vai? Nós que evangelizamos em cadeia e sabemos o efeito do poder da palavra, que penetra as grades e vai ao tímpano para aquele que está lá cansado, perdeu sua liberdade, perdeu sua oportunidade, perdeu sua esposa, perdeu sua mãe. Ele está agora atrás das grades. E quando ele ouve uma voz, diz assim: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Ele até esquece que ele é. Ele acha, ele entende que é com ele. Ele não é cego, mas ele entende que é com ele. É verdade, Júlio. É assim mesmo. Talvez no dia que você parar e levar comida a um faminto, quando você entender a sua missão de cuidar daquele que precisa de você, cuidar do seu filho é obrigação sua. Cuidar da sua mãe é obrigação sua. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Você cuidando tem filho e herege. Está escrito: filho que não honra pai, que não honra mãe, ele não tem garantia de bênção. Ele pode se esforçar o quanto ele quiser, mas se ele quiser ter a vida dele abençoada com a bênção que sai da boca da mãe dele, ele tem que honrar. É isso, irmão. Deus não desrespeita a sua hierarquia de construção. Então, quando ele estava em Getsemane, ali Jesus estava orando ao Pai, dizendo: meu Pai, olha, tira eu desse negócio que eu não vou aguentar, está doendo. Mas se não tiver jeito, faça segundo a sua vontade. Aleluia! Glória a Deus! E agora ele chega para os discípulos. Olha o segundo toque. É chegada a hora, bora. Eis aí o que vai me trair. Eis agora que o homem será entregue na mão, o filho do homem será entregue na mão dos homens. É isso aí. E eu tive ousadia, só não postei aqui em casa. Eu quero até pedir, aproveitar a oportunidade dos irmãos, filhos dos irmãos, estão demorando de subir, porque eu estou com o tempo muito esgotado, correria, para colocar os vídeos dos irmãos. Aí eu quero colocar um como um culto inteiro. Muitas das vezes eu fico corrigindo os irmãos quando estão sozinhos aqui, eu fico tentando que os irmãos não apareçam quando está pregando, quando está cantando, louvando, entendeu? Quero colocar um vídeo limpo. Então, quando alguém esquece, mesmo que esteja ajudando a louvar, entendeu? Aí aparece um cotovelo, às vezes aparece um pedaço da orelha, às vezes aparece um corpo dividido. E o levita, muitas das vezes, ele fica misturado, então para cortar aquilo ali, então eu boto o culto, aí eu boto ali ao vivo, boto o culto inteiro, porque quando se diz ao vivo, você não tem muita responsabilidade com alguns erros que podem ser consertados. Eu não entendo o que eu estou dizendo. Mas, e eu estava conversando sobre o que eu estou falando, o meu cara veio em casa um vídeo, botei no celular no tripé e comecei a conversar. Quando você defende o Evangelho, você não defende placa de igreja. Quando você defende placa de igreja, você não defende o Evangelho. Entende? Então, com o Evangelho, você vai fazer a vontade do Pai. Mas com a placa da igreja, você vai se submeter a muitas coisas que vão chamar a sua responsabilidade presente. E é de se tratar desse assunto que Paulo chega para Timóteo e diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora Paulo começa a colocar prumo.
fazer a execução de pessoas. Você ama a sua filha? É sua filha. Se não amar a sua filha, irmãos, e não saiu dele, e ele ama, como é que ele pode pegar um amor tão gostoso se ele não deu a luz a ela? Entenda isso. Na minha Bíblia, e tem hora que parece que é mais dele do que da mãe. É o ego, é eu. Em Cristo Jesus é nosso. Somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo, aleluia. Entende? Então a responsabilidade de Paulo com garantia de Timóteo é de sopra comigo as aflições, como um bom soldado, como aquele que não tem nem do que se envergonhar, porque tem soldado que se envergonha. Então, amados, é muito importante nós desenvolver esse caráter de entendimento e saber que a nossa guerra é conjunta. Os fariseus, os escribas, Mateus 23, você pode ler, você vai ver a doutrina dos fariseus. Olhe para eles e se examine. Jesus dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Olhe, ouça o que ele diz, mas não façam conformidade com o que eles fazem. Eles dizem, eles mandam, eles dão ordem, mas eles não praticam. Eles querem os melhores lugares, eles querem ser vistos por todos como doutor, Senhor, Pai e muito mais. Analise e olhe se você tem alguma coisa que se assemelhe à vaidade deles, para que você consiga sair, para que você consiga se examinar e não ser como hipócrita. É uma grande importância entender que eles vão te perseguir. Precisa entender que eles vão perseguir você. A pessoa que ama de lábios não deixa ninguém dormir, o negócio é sério. Nenhum soldado pode cochilar com a espada na mão, porque senão o adversário vem. Eu me lembro no Rio de Janeiro, da minha infância, perto da Central do Brasil, tem um quartel bem ao lado da Central do Brasil. Ficava um soldado lá, bem arrumadinho, ele ficava numa única posição. Eu nunca vi ele em outra posição. E ele abusava dele. A gente, menorzinho, pequeno, a gente bagunçava com ele. Aí o moço virou e disse pra gente assim: olha, vocês podem até mexer com ele, mas eu aconselho a vocês não passar dessa corda para dentro. Porque se vocês já passar, eles podem até matar vocês. Porque ele vai estar numa posição de guarda. Passou ali é a área que ele tem liberdade para executar a pessoa. Porque quando é menino, nós como menino agimos como? É menino. A gente não conhece o perigo. Então Paulo orienta Timóteo de uma maneira carinhosa e com muito entusiasmo. Sopra agora comigo as perseguições que eu estou sofrendo. Você é homem que nem eu, você é um crente que nem eu, você é um discípulo amado de Jesus Cristo. Então entenda, sopra comigo, não desanime. Mais uma vez eu consigo lembrar quando dizemos que Paulo, da maneira que falou com Timóteo, aquele que de mim ouviste. Eu gosto muito de separar essa questão, porque nós sabemos que nem os apóstolos, nem todos os apóstolos se abraçavam muito com Paulo. Tinha aquela diferença. Paulo repreendia na cara quando ele estava errado. Mas vamos personificar a palavra
como Timóteo, como Paulo diz a Timóteo, o que você ouviste de mim? Bem, analise. Agora vai entregue a outros, formam outros homens com o mesmo caráter, com a mesma atitude. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, que é um momento de grandes decisões. A luta para o cristão que quer realmente viver está descerrando perseguição dos falsos, dos ingratos, daqueles que dizem ser e não são mentirosos. Escarnecimento, zombaria. Nós vamos ver tudo isso. Agora nós precisamos entender que eles também não estão do lado de fora, eles estão dentro. Eles estão dentro. Os judeus eram para abraçar Jesus. A mulher samaritana abraçou Jesus. Muitos necessitados abraçaram Jesus. Mas os judeus não quiseram de maneira nenhuma que isso fosse uma realidade. Não acreditaram. Então nessa hora eu consigo ver ele chamando Timóteo. Do mesmo jeito, Jesus pega o pão, ele já estava jantando. Ele já estava jantando. Agora ele pega o pão, tipo uma pausa. Eu tenho um amigo que quando a gente viaja, não tem uns tempos que eu não viajo mais com ele. Mas ele tem maneira de me ligar, me chamar, a gente viajar. E aonde nós estivermos jantando ou comendo alguma coisa, eu tenho sempre um lado que ele puxa o comportamento de Jesus Cristo e revela para a gente uma missão. Conversa sobre algum detalhe. E ele é um grande historiador, um homem de grande conhecimento bíblico, e ele fala para a gente. E a gente começa a se alimentar. E eu gosto de ouvir. E é muito interessante nós entender que com o mesmo jeito que ele faz, eu posso dizer que ele entendeu e aprendeu com Jesus. Jesus pega o pão, dá graça, passa para os apóstolos, eles dividem entre eles. E Jesus diz: olha, esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo que vai ser dado por nós. Que quando comemos o pão, sem fermento, é o corpo dele. É uma simbologia, é um comportamento e que ele demonstra como será retalhado o seu corpo. E ele diz: olha, todas as vezes que você comer deste pão, lembra o que está acontecendo. Lembra, preste atenção e não largue o seu compromisso. Lembra o que eu passei. Lembra o que eu vou passar. E todas as vezes anuncie. Aleluia. E aí que nós sobrevivemos. Toda vez, irmãos, que eu tento olhar para trás com alguma dificuldade que está na minha vista, eu lembro desses episódios que eu estou falando. Eu lembro como é que Paulo é rejeitado entre irmãos. E não tem nada dolorido você perceber a pessoa que se diz ser cristão, marcando você pela rede social, batendo nos ministérios, nas igrejas. Ainda quer usar conselho de Gamaliel. Se seguir o conselho de Gamaliel, vai ser bom. Porque Gamaliel simplesmente diz: olha, cuidado vocês. Se essa obra é do homem, ela por si mesmo se destruirá. Mas se for de Deus, olha aí você se batendo de frente. Você
vai ser destruído. É o conceito de Gamaliel. Então, se você não pode ajudar, você também não atrapalha, sai da frente. Aleluia. É isso que nós entendemos. É isso, porque no olhar humano, nós não vamos conhecer o amor de ninguém. Porque nós vamos querer sempre estar na frente. Mas Jesus sempre disse: olha, não procure os primeiros assentos. Quem gosta de ler livro de Provérbios também diz: aquele que quer se aparecer demais, todo jactancioso, cantando contagem. Irmão, o compromisso nosso é sério, é um campo de batalha. Soldado que está alistado, ele não tem tempo de se embaraçar com os negócios dessa vida, pensando que vai agradar o que alistou. Um crente compromissado com o reino de Deus não tem tempo de tomar parte da vida de ninguém. De ninguém. Então nós precisamos entender essa colocação. Eu separei. A gente só separa em casa porque a gente quer catar e falar mais. Mas é um recado. É um aprendizado que essa noite precisa entender. Quando eu era menino, nós não sabíamos que nossos pais sofriam. Eu não sabia que a nossa mãe sofria. Eu virei para uma jovem em Castelo Branco, uma garota, talvez ela tivesse seus 14 anos. Eu digo: ela é sua mãe? Você tem certeza? Você não é mãe, filha dela, não. E eu mexi na mente da criança. Até o ponto que ela falou: mãe, não sou sua filha mesmo, não. Você só vai entender que a sua mãe é sua mãe quando você se tornar uma mulher. Aí você vai entender o que sua mãe passa. Quando você vê a responsabilidade cair no seu ombro, que você tem que começar a correr para poder colocar tudo em ordem. Então, quando somos criança, imagina como criança. Eu acho que muitas das vezes, se uma mãe perdeu uma criança, coitada, imagine como tu não estava essa mãe. Na praia, como é que essa mãe não viveu a experiência? Que dó é aquela? Muita gente tiver várias formas de chamar ela, de uma relaxada, quem sabe, de alguma coisa. Esse assunto não vai ser mostrado, eu corto no vídeo na edição, mas é só para nós termos um entendimento maduro sobre o assunto. Aí diz alguém que a criança, já ouviu falar isso, que a criança cega o adulto, mas é mentira. O adulto que se relaxa com a sua responsabilidade, porque criança é criança. Ele hoje tem 13 anos, 14 anos, vai fazer, está grandão, mas ele não sai do meu ombro. Hoje, se eu pedir para ele fazer alguma coisa para mim, ele não quer fazer, não. Está no tempo dele. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim: rapaz, meu pai está me fazendo uma falta. Não aproveitou. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos, como relaxamento da minha consciência. Eu conheci meu pai com 6 anos de idade. E depois de 6 anos de idade, eu vim conhecer meu pai com 32 anos. Eu saí da Bahia e fui ver meu pai no Rio de Janeiro. Foi a melhor oportunidade que eu tive na minha vida. A minha irmã, que era minha mãe, minha irmã mais velha, batia, corrigia. Foi minha filha na fé do Evangelho. Aceita Jesus como Salvador. Trocamos experiências extraordinárias, mas com meu pai, minha mãe se torna uma filha minha na fé também. Aceita Jesus através do meu testemunho de vida. E meu pai, que se achava macumbeiro, compositor de escola de samba, que ele era compositor de escola de samba,
faço um programa de rádio, meu pai vai corrigir minha pronúncia. Eu não queria isso não, pai. Pode, eu vou gravar como? Aí pegou umas fitas que ele tinha na brincadeira dele e coloquei no gravador dele, expliquei como é que funciona. Mas vai apagar tudo que ele ensinou. Ele não tem problema não. Pelo menos vou mostrar para você onde você está errado. Diga bem. Meu pai dorme no Senhor como servo de Deus, diácono da casa do Senhor. Isso é bacana. E eu queria chegar na igreja e dizer, meu pai, meu filho na fé, mas não tinha como. Eu queria cobrar dele que ele era meu filho na fé, não tinha como. Aí um senhor que adotou ele no Rio de Janeiro, morreu. E ele expressou para meu filho, eu quero te pedir perdão, está me incomodando isso. Eu digo, diga, pai, que é? Não é fulano que é meu pai na fé, não. Meu pai na fé é você, é através de você que eu conheci o poder de Deus na minha vida. Meu Deus, eu já aqui na Bahia, os olhos cheios de lágrimas, queria abraçar aquele velho, queria morder ele. Foi uma grande bênção, Deus me deu uma oportunidade que eu não tinha. E se você tem a oportunidade hoje de abraçar alguém, conversar com alguém, faça, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos aprender hoje que o que aconteceu com Jesus Cristo pode acontecer com a gente pior ainda. Pior ainda no sentido, né? No sentido popular. Porque o sacrifício da cruz nenhum ser humano consegue. Nenhum. Eu até deixo receitado para os irmãos um filme chamado Em Defesa de Cristo. É lindo demais. Tem um diagnóstico sobre o laudo da morte de Jesus Cristo. Você vai entender como foi a morte de Jesus Cristo. E é muito interessante isso. Que Deus em Cristo abençoe os meus irmãos. Se não entenda que isso aqui é um chamado para a responsabilidade. Olha o que aconteceu nesse ponto. Quando Jesus ressuscita, ele vai atrás dos seus. E mais uma vez, com o pão. Anda ali na estrada de Maús. E quando é já tarde, os discípulos convidam eles a entrar. Ele entra. E quando ele pega o pão, o discípulo entende. Ele partiu o pão, Jesus desaparece e eles estão em vida. Então entendam isso, amados. Ao participar, esse entendimento nos traz a revelação do nosso compromisso que temos com o Senhor. Quero convidar você a ficar em pé. Quero orar com você. Quero agradecer a Deus por me trazer neste lugar e termos a oportunidade de dividir isso. Não desista. Nunca desista. Seja sempre firme e constante, sempre abundante, entendendo que essa obra não é em vão. Amado querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado pela sua palavra, obrigado por este momento, obrigado pela ajuda do teu Espírito em nos tornar entendimento e compreensão da tua palavra, para que possamos anunciar, para que possamos todas as vezes, não só como Senhor, mas quando lembramos o nosso dever, não sermos sugestionados pelos que perseguem, pelo aquele que tenta nos decepcionar. Onde comandar a subir e a abacácia. Deus, em nome de Jesus Cristo, manifeste a tua glória entre nós. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos orar pela família. Orar pela família em nome de Jesus. Aleluia. Que você possa, nessa noite, apresentar os seus familiares, apresentar. Amém? História da
família da Levita, da missionária, da pastora. Meu Deus, da tua filha que se encontra aqui, a pastora Olga, a família, ó Deus, que é o centro também da tua vontade, estabelecida por ti, Deus. Toma nas tuas mãos, meu Deus, parentes que se encontram aqui, pessoas que muitas das vezes almejamos estar conosco, almejamos que conheça a Ti como o único e suficiente Salvador. E uma palavra profética, onde a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Apresento a nossa casa, nosso lar, Deus, nossa família, meu Deus, que se encontram distante, porque o Senhor não é somente Deus de perto, mas também Deus de longe. Que você possa pensar em alguém nessa noite, que você possa dizer: Senhor, toma aquela vida em tuas mãos, toma ela, toma ele, toma aquela criança, toma aquele adulto, meu Deus, familiares. É esses que nós apresentamos nessa noite. E também apresentamos irmãos e irmãs que não puderem estar aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa estender as tuas mãos e alcançar com a tua misericórdia, dando a vitória. Toma, meu Deus, a minha família ali no Rio de Janeiro. Toma, abençoa, de graça, sustenta, liberta a tua filha missionária Márcia. Abençoa aquele ministério, aquela igreja. Abençoa os nossos lares, Senhor. Te pedimos a tua bênção e que a tua salvação venha, meu Deus, alcançar essas vidas em nome de Jesus. Te oramos também agradecido por tudo. Te pedimos pela tua bênção, Senhor, sobre nossas vidas em nome de Jesus. Amém. A pastora quer falar? Eu não posso sair daqui desta noite sem pedir ao Senhor, pastor Jairo, que faça uma oração de intercessão para mim. Antes de eu começar minha chamada ministerial, o Senhor e o pastor Jairo acompanhou minha chamada, ainda quando eu era missionária. Depois, pastora, vocês me assessoraram muito na obra de Evangelho. Depois eu fui enviada para muitos campos missionários. Assim foi segundo a vontade do Pai, fui prometida no passado. Depois eu fui ungida, levantada, advogada comunista. E hoje, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me conferiu uma chamada ministerial de apóstolo. Sei que é algo muito estreita. E eu me lembro quando a gente estava lá em Arembé, que o Senhor ficava dizendo a mim, que eu ainda não entendia. Era como o pastor Jader falava, né? Pregou aí nesta noite, que eu ainda era como uma menina nascida no leite. E o Senhor ficava dizendo que eu era apóstola. E eu ficava perguntando a Deus: o que é isso? E levar a cruz é negar a si mesmo. Eu não estou no campo pastoreando. Hoje eu me encontro como a águia, alastro, como andarás, liviaos. Às vezes é necessário que a águia saia para renovar as suas forças, as suas asas. E eu estava aqui, o Senhor falava narabando, berraçúria. Ao meu coração, eles começaram na sua chamada ministerial, levaço, mandaço. O Senhor dizia: prede para eles orar por você, não precisa se dizer nada, eles vão entender por que. Então, nesta noite, eu quero me ajoelhar aí. Eu preciso que o Senhor, o pastor Jader, me abençoe no meu ministério de apóstolo, para mandar que eu for de casa. Eita, Deus, Jesus. Tira suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós temos mais ou menos mais de 8 anos que nós vivemos, né? Hoje eu fui para o Rio. É uma bênção na minha vida, essa apóstola é uma bênção mesmo. Aleluia. Vamos pedir nosso pastor Jader aqui. Louvado seja Deus. Meu Deus da glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Toma a tua filha da cruz. O ministério desbravador. O apóstolo são aqueles que são desbravadores. Eles entram no território, eles abrem congregação, eles ganham almas, cuidam de vidas. Deus salava cada bandarábia. Deus, no nome de Jesus, toma a tua filha nas tuas mãos, renova-lhe as forças. Olha, Deus, em nome de Jesus Cristo, a face dela continua a mesma. Meu Senhor, parece que não
Vamos orar agradecendo. Apóstolo, a graça de Deus te basta, amém? Aquele que permite a chaga é aquele mesmo que cura. Amém? Aquele que permite a chaga, aquele que fere, é aquele mesmo que sabe, que cura. Amém? A graça dele te basta. Senhor, te damos graça, me leve paz. Em nome de Jesus, tira suas mãos. Aleluia. Que é o nome de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo. Repouse sobre nossas vidas, deixa agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém. Até aqui. Possam todas as coisas. Quem te fortalece. Quem te fortalece. Está encerrado as palmas de glória e glória a Deus. Aleluia. Fala, meu irmão, que está o Senhor, da minha graça te basta. Domingo temos culto à noite, tá, irmãos? Domingo, traga mais um, tá? Você está intimado a trazer mais? Mais um domingo. A gente vai fazer evento de cartaz? Não. A gente vai ter encontro de volta aqui dia 7 e dia 8, tá? Amém, igreja? Não, pastor, tá ótimo, palavra de Deus. Como o nosso pastor acabou de dizer aqui agora, né? Se assim for a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, estaremos com o encontro de vasos que será realizado aqui no ministério dia 7 e dia 8 de junho. Será uma sexta e um sábado. Estaremos aqui adorando ao nosso Rei. Iremos começar a partir das 17 horas, né? E eu sei assim que, se assim o Senhor nos permitir, será dias de muito louvor e adoração para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos aqui adorando ao nosso Senhor. Estamos em organização, vamos fazer os cartazes, vamos estar divulgando. E eu peço a você nesta noite, convide mais um para estar conosco. Eu sei que o Senhor grandes coisas vai continuar fazendo neste lugar, porque a obra é do nosso Mestre. E hoje, como é comemorado o Dia da Família, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os louvores, orações, palavras que foram ministradas através do nosso diácono Marcos, através do nosso pastor Jader, através da oração do nosso pastor Haroldo. Eu quero louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo pela minha família e pela sua família. Que Deus ele continue derramando bênção sobre a sua família. Que todo mal que o inimigo queira lançar sobre a tua família, que caia por terra nesta hora em nome de Jesus. Porque a tua família é projeto de Deus. Porque a tua família é constituída por Deus. Aquilo que Deus une não separa o homem. Se Deus está no controle, permanece de pé, busca as forças nele, porque ele é o centro, ele tem que continuar no controle e ele tem a chave, a porta que ele abre, ninguém fecha. Então a tua família, a Bíblia diz e é confirmado nesta noite: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como está a tua fé nesta hora, que você está sendo cansado neste momento. Eu não sei de que forma você tem orado, eu não sei de que forma você tem clamado. Ei, deixa eu te dizer, aquele que tudo pode, ele tem um controle. E não desista, não desanime, permaneça firme e constante, porque a tua família é projeto de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de todos em nome de Jesus.